Gente, espero que todo mundo esteja bem animado para o nosso segundo vídeo sobre vogais. Esse vídeo não dá para perder. Na aula passada nós vimos quais eram as vogais em português. São as letras A, E, I, O, U, Y e W. Nós vimos também que sem as vogais eu não formo sílabas em português. E hoje nós vamos ver um outro detalhe, que algumas vogais têm mais de um som. Por exemplo, a letra A. A letra A tem som de A mesmo, A aberto, né? E tem um som mais fechado, an. Vamos ver com os exemplos para ficar mais claro. Som aberto, casa, abelha, abóbora, a. Esse é o som aberto da letra A. E como é que seria o som fechado da letra A? O som anasalado. Assim. Campo, canto, mãe, limão. Para fazer esse som nasal, eu tenho que, depois da letra A, colocar uma letra M, ou a letra N, ou então, em cima da letra A, eu tenho que colocar um sinal, que é o tio. Aí eu vou saber que eu leio isso com um som mais fechado, mais nasal. Eu não vou falar campo, eu vou falar campo. Eu não digo canto, eu digo canto. Eu não falo mae, eu falo mãe. Eu não digo limão, eu falo limão. Som aberto, A. Som fechado, an. Outra letra que tem diferentes sons é a letra E. A letra E tem som de E, aberto, né? E. Tem o som de E, fechado, E. E tem ainda um outro som que é um som mineiro. Isso daqui é invenção nossa, essa belezura aqui, ó. Que é som de I. Eu escrevo com a letra E, mas eu leio ou eu falo I. Vamos ver exemplos de som aberto. Belo, coberta, aperto, mel. Olha, é belo, é coberta, é aperto um parafuso, mel. Esse é o som aberto, é. Como seria o som fechado? Pelo, cobertor. Opa. Peraí que meu mouse não tá querendo me obedecer. Aperto. Nossa, eu passei um aperto agora com esse coronavírus. Meu. Pelo, cobertor, aperto, meu. E. Vocês viram, ouviram, prestaram atenção na diferença? É, e. E que história é essa do som de mineiro? Vocês lembram quando eu li o bebê bebe leite? Eu falei bebe leite. Porque o meu sotaque é mineiro. Mas posso falar bebe, mas eu não posso escrever assim. Eu tenho que escrever com bebê. Eu posso falar leite, mas na hora de escrever eu tenho que escrever leite. Olha só outro exemplo. Eu posso até falar menino, mas na hora de escrever eu tenho que escrever menino. Por que isso? Porque o Brasil é muito grande, existem vários sotaques, né? E a gente tem que escrever de uma forma que o sotaque não prejudique a leitura. Então, por isso foi criado um padrão. A gente fala de ortografia. Eu posso ler isso aqui como bebe leite menino. Não está errado eu ler assim.
porque é a minha fala, é o meu sotaque. Mas na hora de escrever, eu tenho que escrever corretamente, eu tenho que escrever ortograficamente. Bebê com E, leite com E, menino com E. Se cada um escrevesse do jeito que fala, a gente acabaria tendo dificuldades para entender algum texto escrito por pessoas do Brasil que tivessem outro sotaque, que não fosse o nosso mineiro. Vamos ver outro exemplo de som, a letra O. A letra O tem esse som, O, aberto. Tem também o som de O, que é mais fechado. E a gente, que é mineiro, ainda enfraquece o O. A gente coloca ele bem mansinho, com som de U. Vamos ver exemplos. Olha só. Som aberto. Avó, ó. Porca, porca. Porta. Observa se aqui em avó eu tenho esse sinalzinho aqui que a gente chama de acento agudo, que mostra que uma letra é aberta, um som, né, de uma vogal é aberta, é aberto. Aqui em porca e em porta eu não tenho. Então como é que eu vou saber quando o som é aberto ou é fechado? Pela fala mesmo, né? A gente vai saber vivendo e aprendendo, pela nossa experiência. Eu vou procurar no dicionário como pronuncia, eu vou perguntar para outra pessoa, eu aprendi desde que eu era pequenininha, enfim. Vamos ver o som fechado. O. Avô. Opa. Vamos fazer assim. Avô. Porco. Porto. Deu para perceber a diferença? Aqui o som é de O. Avó, porca, porta. Aqui o som é fechado, é o som de O. Avô, porco, porto. E que história é essa do som também eu poder ler como U? Nós que somos mineiros, às vezes a gente fala assim, ó. Menino. Morango. Porco. Tem problema? Nenhum. É o nosso sotaque. É até legal, porque diz da nossa origem, de onde a gente veio. Mas na hora de escrever, eu não posso ter sotaque na minha escrita. Então, eu vou tirar aqui, ó, menino, e vou trocar o U pelo O. Menino. Em vez de morango, eu posso falar morango, não tem problema nenhum, mas eu vou escrever morango. É assim que a palavra vai aparecer no dicionário. Eu posso dizer porco, mas na hora de escrever, eu vou escrever porco. Outra letra que tem sons diferentes, essa é importada. Essa a gente importou do inglês, é a Y. A letra Y tem o som de I, pode ter o som de I, e pode ter o som também de AI. Vamos ver alguns exemplos. Iara. Opa. Iara. Vejam que a letra é Y, mas eu estou lendo com o som de I. Iara. Darcy. O som é de I, mas eu escrevi com Y. Uai, Ana, mas eu conheço um monte de Darcy que é escrito com I. Ok, pode ser, né? Isso é gosto do freguês nesse caso aqui. Olha outro nome da nossa coordenadora. Ivete. Ivete. Eu falo I, mas eu escrevo usando a letra Y. Como é que eu vou saber, Ana? Como é que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar, você vai perguntar. Então, se alguém falou assim, ó, meu nome é Ivete, você pode perguntar, é Ivete com I ou com Y? Normalmente as pessoas falam, né? Darcy. A pessoa que se chama Darcy, normalmente ela vai chegar perto de você e dizer, olha, meu nome é Darcy, se você estiver completando uma ficha, né? É com Y.
Ela vai te dar a dica, né? Vamos ver outras palavras aqui que não sejam nome de pessoa. Que não sejam nomes de pessoas. Bullying. Bullying. Uma palavra, infelizmente, que ficou muito no nosso vocabulário, né? Eu falo infelizmente por quê? Porque o bullying é uma maldade que algumas pessoas fazem com pessoas que elas acham mais fracas, mais gentis ou mais frágeis, né? É um assédio moral, o bullying. Outra palavra que está no nosso cotidiano, essa também é emprestada, é a palavra delivery. Delivery é entrega em casa. Olha só, delivery, eu terminei com o som de I, mas eu escrevo, na verdade, com Y. Exemplos agora com esse som aqui de I. Olha só, eu fui no shopping e comprei O que eu comprei? Uma jaqueta de nylon. Nylon. Ana, não tá escrito nylon. Onde é que você tá vendo AI aí? Aqui, ó, essa letra Y, ela tá substituindo essas duas vogais. Nylon. Ah, eu posso, então, toda vez que tiver I, eu posso trocar por Y? Não. Então, como é que eu vou saber? É treinando, é escrevendo, é lendo bastante, é perguntando. Bom, e para combinar com essa minha jaqueta de nylon, eu comprei uma calça de lycra. Ó, é Y com som de I. Se você ler, Ana, eu lia nylon, eu lia licra, que bobeira. Não, não é bobeira. Se alguém não te contar que aqui a gente lê nylon, que aqui a gente lê lycra, você não tem obrigação de saber. Por quê? Porque um dos sons da letra Y é exatamente o som de I. Mas agora que eu já contei para você, então você vai guardar nylon, lycra. E da próxima vez que você vir um Y na sua frente, você pode perguntar: como eu leio essa palavra? Não é demérito nenhum. Só o sábio pergunta. E agora a gente chegou na última letra, essa letra que é muito especial porque ela é um coringa. Ela funciona às vezes como uma vogal, quando ela tem o som de U. E quando ela tem o som de F ou de V, aí a função dela já é de consoante. Vamos ver alguns exemplos aqui. Funcionando como vogal. Ó. Quite. Quite. Aqui acaba tendo som de dois U's, então fica meio comprido, né? Quite. Olha uma outra aqui. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto. Aqui, esse W tem som de U também. Kiwi. Kiwi. Aquela frutinha verde. Kiwi. Vamos ver aqui um som de F. Essa palavra, essa palavra aqui, ó, ela é alemã, né? E no alemão, normalmente essa letrinha aqui, o W tem som de F. Volkswagen. Volkswagen é o nome de uma marca de carro. Vamos ver agora com o som de V. Aqui no Volkswagen, quando ela tem o som de F, ela tem a função de consoante, né? Vogal são só as letras que têm esses sons. A, E, I, O, U. Agora vamos ver com o som de V. Walter. Observa que no lugar do V eu tenho o W. Walter. Olha aqui, outro nome. Valquíria. Ah, mas eu não podia ter começado com V? Poderia.
Mas a mãe ou o pai do Walter e da Valquíria, neste caso, quiseram ficar mais assim, chique, sei lá, né? E colocaram com W. Pode, pode. O W também tem esse som de V. Mais um exemplo aqui. Wagner. Ah, Ana, então é só quando tiver no início da palavra que tem som de V? Não, olha só. Vou dar outro exemplo aqui. Osvaldo. Cadê o V? Não está aqui não, ele está substituído aqui pelo W. Então eu estou entendendo. Toda vez que for nome de pessoa, o W tem som de V, tá certo? Não, não tá certo. Você fez uma boa tentativa, só que não é assim. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Diminuir aqui para ficar a letra junta. Olha. Como é que eu leio isso daqui? Ó. Wellington. Wellington. Então, se eu leio U, ele aqui funciona como uma vogal. Tá no início de um nome. Só que eu leio U. Wellington. Ó, outro exemplo. Wanderson. O Anderson. Wanderson. Oh, Ana, mas eu conheço uma pessoa que lê Wanderson. Ok. Né? Os nomes, eles têm uma coisa especial, que às vezes a pessoa escreve de um jeito, fala de outro e tal. Não dá pra gente levar muito a ferro e fogo, não. Mas o som aqui, né, é de U. Wanderson. Se ele já se acostumou a chamar Wanderson, não tem problema. Por quê? Porque o W tem som de V também. Né? Bom, os sons nós terminamos. Né? Agora nós vamos conferir a tarefinha que eu deixei no vídeo anterior. Vamos lá? Tinha uma pergunta, né? O que é que fica no meio da rua? O que é que fica no meio da rua? Acertou quem disse que é a letra U. Aí, Ana, isso é pegadinha? Claro que é, né? O que é sempre pegadinha. Nunca é o que a gente pensa assim de cara. Né? Então, no meio da rua, no meio da palavra rua, fica a letra U. Vocês pensaram que era caçamba, né? Não é não. Olha só, e tinha no formulário que eu pedi para vocês abrirem, quem conseguisse, tinha que escrever o nome dessas figuras aqui. Meu objetivo é que as vogais fossem escritas na posição correta. Podia errar consoante, não tinha problema. Podia comer consoante, não tinha problema. Mas as vogais eu gostaria que vocês tivessem conseguido colocar no lugar certinho. Ah, eu não consegui, não tem problema, vai treinando seu ouvido. Tá bom? Então, olha só, a primeira figura é a figura de um avião. Opa, falei primeiro e coloquei lá no número 5. Olha o A aqui com som fechado, an. E olha o A com som aberto, A. Avião. A segunda figura era a figura do elefante. Eu falo elefante porque sou mineira, mas escrevo elefante. Porque aí qualquer um de nós, mineiro, baiano, inglês, que esteja aprendendo português, vai saber o que eu estou escrevendo. E olha aqui o an também, com esse som anasalado, né, fechado. O terceiro desenho, a terceira ilustração, era de um índio. Ixi, Ana, eu escrevi índio com U. Você lembra que, como a gente é mineiro, a gente tende a pegar essa letrinha O no final das palavras e transformá-la em U. Então, é um costume de mineiro da fala. Mas na hora de escrever, índio. É só você consertar, não tem problema. A quarta palavra, vocês podiam tanto escrever orelha,
orelha, olha o O fechado. Quanto escrever? Ouvido. Eu tinha falado que eram 6 letras, então tanto faz. Ouvido. E a última, uva. Uva. Vou deixar uma tarefinha aqui. Manda para o meu WhatsApp um áudio, gente, quem puder, com uma ou mais palavras em que as vogais têm um som aberto. A, E, O. Palavras que tenham esse som em qualquer posição. E também palavras em que as vogais A, E, O tenham um som fechado, quer dizer, AN, E, O. Escuta o som e escreve a palavrinha que você estiver escutando. Não importa se vão estar todas as letras, né? Eu quero ver se você conseguiu pegar a diferença entre esse som aberto, A, E, O, e esse som fechado. Para a gente não confundir, você faz assim, olha, quando você clicar lá no símbolo do microfone, né? Para você poder gravar o seu áudio no celular, você faz assim para mim, olha, palavras com som aberto. E aí você dá os exemplos, A, E, O. Se conseguir dar um exemplo de cada, excelente. Se quiser dar mais também, perfeito. E depois que terminar, você fala assim, ó, palavras com som fechado. Aí você fala palavras com AN, E e O. Tá bom? Assim a gente não confunde. Bom, até lá, continuem se cuidando. Lave as mãos, use álcool em gel ou álcool líquido. Use máscara, evita contato físico, né, com pessoas estranhas principalmente. Cubra o rosto ao espirrar, porque assim você também protege os outros. Fique em casa se puder. Enquanto a gente não se vê, eu vou só enviando abraços virtuais, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.